partir de agora a gente vai estar gravando, aí tudo que eu falar vai estar gravado. Eu salvo isso e ponho também no WhatsApp e ponho aqui no Teams para vocês, tá bom? Porque às vezes, não lembro que a professora falou daquele tema, dá para voltar aqui. Esse é um dos privilégios de ser home office, tá bom? Bom, o material que eu queria estar apresentando para vocês estão já conseguindo ver a minha tela? Eu tô. Então, a gente, né? Então, a gente vai começar a falar de mapeamento de processo dentro da UC16. E ela está dentro do segundo tema aqui, que é o mapear processos mesmo. Então, a gente já falou de qualidade, agora a gente vai falar de mapeamento de processo. Bom, o que é esse mapeamento de processo, né, propriamente dito? O Peterson e a Natália, quando eu começar a falar, eles vão lembrar, porque eles usaram esse mapeamento de processo numa das atividades do Hugo no projeto, e ficou até bem legal, então eles já vão saber do que eu estou falando. Aqui nesse material, eu vou mandar para vocês. Tem um link que mostra o processo da fabricação do Jeep Renegade, passo a passo de como que o Jeep é feito. Depois vocês assistem com calma na casa de vocês. Bom, o que é mapear processo? Mapear processo é uma forma, uma técnica que as empresas utilizam, principalmente grandes empresas, mas qualquer tamanho de empresa pode estar utilizando, que é uma forma clara e simples, aonde a gente consegue enxergar, representando passo a passo, cada operação dessa unidade. É quase um exercício, porque é um exercício onde as pessoas compreendem como que está o processo, ou os processos, e documenta. Então, é uma forma de você enxergar principalmente a situação atual das empresas. É muito utilizada como pontapé inicial de Lean Manufacturing, ou seja, de melhoria contínua para redução de desperdício. É um mapa onde a gente consegue ver as sugestões de melhorias e pontos a melhorar. Esse mapeamento de processo, a gente envolve 3 etapas. Primeiro, você tem que determinar o processo, mapeando, usando ferramentas de mapeamento, determinar o nível de detalhe de informações e verificar e validar o mapa do processo. Então, você primeiro tem que determinar que você vai fazer o mapeamento da fábrica inteira. Quando é uma fábrica muito grande, a gente divide ou por cliente, ou por tipo de processo, e faz vários mapinhas. Se você for fazer um mapão numa GM, por exemplo, que tamanho que vai ficar esse mapa? Numa Embraer, então, imagina um mapa de processo da Embraer. As automotivas costumam fazer esses mapeamentos por cliente, ou seja, desde a peça quando ela entra, até que ela sai, mas pega um tipo assim, um modelo. Eu vou pegar uma automotiva que faz carro já. Eu vou pegar o Jeep Renegade. Então, eu pego todo o processo do Jeep Renegade até ele ficar pronto. A empresa que eu trabalha para vários clientes. Então, vamos escolher a Fiat. Desde o começo, desde o pedido de compra da Fiat até a entrega. Quais são os processos que passam? Porque se a gente fizer um mapa com tudo, fica impossível de enxergar. E aí define qual detalhe que você vai colocar lá. Qual o tempo de processo de cada atividade, quais materiais que entram, quantas pessoas precisam. Então, eu defino ali nível de detalhe que são as informações necessárias. Quanto mais detalhe, mais eu consigo mapear o processo, mais informação eu tenho e mais pontos de atuação depois para mim trabalhar. E depois eu valido isso daí. O mais legal nas empresas é que quando eu vou fazer um mapeamento de processo, eu enxergo vários problemas, aí eu faço um mapa futuro. Ou seja, aí eu encontrei vários gaps, vou resolver esses gaps e como ficaria um mapa futuro. Bom, aí você vai me perguntar, professora, mapa de processo não é fluxograma? É um pouquinho diferente. Vocês lembram do fluxograma? Todos já fizeram fluxograma aí, né? Já. A gente fez, inclusive, esses tempos atrás, acho que pro Hugo. E o que tem no fluxograma, Gabriel? O que vocês colocam no fluxograma? Qual que é o objetivo do fluxograma? Agora fugiu da cabeça, peraí. Ixi. Deixa eu abrir o meu aqui. Quem mais lembra? O Jonathan fez um fluxograma. Lembra o que vai no fluxograma, Jonathan? A gente fez o fluxograma de contas a pagar e contas a receber. E O Hugo queria um específico para cada.
o fluxograma vocês fizeram de uma operação, certo? Isso. E desse fluxograma Processo tem linear. um processo linear, onde vai as caixinhas das ações de cada coisa no processo, é isso? Isso. Então, o objetivo do fluxograma é a descrição dessas etapas em ordem sequencial. Esse é o objetivo do fluxograma. Eu ponho as caixinhas, vou fazer um fluxograma de compras. Então, faz pedido de compras, verifica o estoque, não é assim? Essa é a ideia do fluxograma. Caixinhas e vai por etapas. O mapa de processo, ele busca mais informações. Então, não é só a atividade em si, mas a gente busca, para a hora que vai mapear o processo, quais são as informações necessárias e relacionadas para cada atividade, voltada aos seus aspectos de entrada, processamento e saída. Então, assim, quantas pessoas trabalham naquele processo? É diferente, no fluxograma não tem essa pergunta, tem? Então, no mapa tem. No mapa tem. Então, o mapa de processo nada mais é que um fluxograma, mas com mais informação, com mais detalhe. Onde entra, quantas pessoas precisam para fazer aquela atividade, qual é o tempo daquela atividade, demora 1 dia, 2 dias. Um escritório de contabilidade, por exemplo. Precisa de 5 pessoas para processar parte de imposto de renda. Entendeu? Ele mostra mais quantas pessoas são necessárias. Em alguns mapas, até quais são as ferramentas, qual é o tempo de setup, ou seja, quanto tempo demora de uma para outra. A logística, ou seja, de quanto em quanto tempo a logística passa para entregar material. Então, o mapeamento de processo, ele é um fluxograma com um pouco mais de detalhe. Então, ele é a diferença entre mapear processo e fluxograma é que o fluxograma ele é uma forma utilizada para mapear o processo. Ele é uma ferramentinha que eu uso na hora de mapear o processo. Porque toda vez que eu resolvi trazer isso aqui explicando melhor, porque todo mundo fala, mas isso aí é fluxograma, isso eu já fiz. Não. O mapear processo, ele traz mais informações, mais coisas, né? Então, é um fluxograma um pouco mais completo, né? Um fluxograma de um processo de vendas, por exemplo. Eu vou identificar cada etapa do processo. O mapeamento, ele identifica cada etapa e mais coisas, mais atividades, se está funcionando ou não até. Acho até que o Peterson, no mapeamento que ele fez, eu ensinei ele a colocar umas walk clean, ou seja, nesse processo está gastando muito tempo, muito scrap, é jogado muita coisa fora. Se eu mapear um processo de tatuagem do projeto de vocês, vou mapear o processo da operação de tatuar em si, por exemplo. Então, tem o cliente escolhe a tatuagem que ele quer fazer. Aí, quantas pessoas são necessárias para esse processo de tatuagem? O tatuador. Não é isso? Aí eu posso definir quanto tempo demora, quais são os materiais que eu preciso. Então, o mapeamento de processo, eu vejo mais coisas, entendeu? Eu começo a enxergar e até eu consigo calcular o lead time. Lembra o que é lead time? Desde o tempo, a hora que o cliente escolheu uma coisa até a hora que ele recebe. Então, com o mapeamento de processo, no fluxograma não tem isso. No mapeamento, eu ponho os tempos. Demora tanto tempo para receber um pedido, demora tanto tempo para comprar material, e aí eu vou colocando esse tempo, no final eu sei quanto tempo vai gastar para fazer essa atividade. Então, essa é a diferença de mapear processo e fluxograma. Qual a importância, né? Quais são os benefícios de mapear um processo? É nesse mapeamento de processo que eu consigo analisar com precisão o que pode ser melhorado. Então, para muitas empresas, vou falar de melhoria contínua agora, que é o que eu conheço e o que eu mais faço. Eu não consigo melhorar um processo se eu não mapeei ele primeiro. A primeira coisa que se faz no processo é mapear ele. Porque daí eu mapeio, eu consigo enxergar onde são os gaps, onde precisa melhorar. E aí eu começo a fazer processos de Kaizen em cada pedacinho, e aí eu consigo ter um processo de melhoria contínua. Então, o grande processo, o grande propósito é fazer uma representação gráfica do que tenho hoje,
do que está acontecendo na empresa, do que ocorre na empresa, para que seja possível implementar mudanças em função de resultados. Além disso, eu consigo documentar o meu processo, eu consigo planejar projetos novos, melhora a comunicação entre equipes e é uma informação para analisar no processo para ser utilizado. Trazendo isso para o projeto integrador. Para que mapear um processo? Olha, gente, eu queria dar essa UC16 para eu já sugeri com a N20, eu já vou dar ela no comecinho agora. Termina a UC3, já vai começar a UC16. Por quê? Porque quando eu falo de mapeamento de processo, é legal lá no comecinho do projeto integrador. Sabe a hora que vocês tinham aquelas dúvidas? Ó, aonde que eu vou atacar dentro da minha empresa, do meu projeto integrador? Uhum. O mapeamento de processo ajudaria vocês, entendeu? Ah, Que é o começo de tudo. Ah, então eu vou montar uma apresentação do meu projeto integrador, um mapa de processo, como tipo, uma das primeiras coisas, definindo a situação atual? Pode. Pode, fica muito legal. Se eu não me engano, o Peterson e a Natália já fizeram isso. Por onde já fizemos, sim. Fizeram, não fizeram? Mapearam o processo, definiu qual era o maior problema, não foi isso, Peterson? Foi a senhora e o Wagner que ajudou a gente a fazer ainda. Porque é muito legal, no comecinho do projeto, usar o mapa de processo. Estou dando mais uma ferramenta da UC16 que pode entrar de um jeito muito visual dentro do projeto integrador de vocês, né? Mapear o processo do projeto integrador. Aqui vem falando qual tipo de processo é o mais eficaz. Existe um monte. O que o Peterson e a Natália usaram foi o de mapa de processo de atividade, que é onde eu mapeio as atividades, onde agrega e não agrega valor. É um mapeamento detalhado de cada processinho. Foi isso, Peterson? Isso, foi isso mesmo. Desde o recebimento até o processamento, não foi isso? Sim, até o final. Descarte. Até o final. Isso. Esse é o mapa de processo mais utilizado. É o mapa de processo de atividade. Eu posso também fazer o mapa de documento. Olha, é muito legal esse também. Tipo, quais são os documentos que envolvem os processos? Daí eu vou colocando, faço um fluxograma desses documentos e vou pondo os detalhes desses documentos. É um mapa de documentos. É um mapeamento de documentos. Eu posso fazer um fluxograma no formato vertical, um fluxograma no formato horizontal. Eu posso fazer um mapeamento de raias, que é responsabilidades envolvidas. Quem são as pessoas que trabalham? Quais são as responsabilidades de cada um? Então, eu mapeio o quê? Cargos, por exemplo. Então, eu posso mapear um monte de coisa, mas o que a gente vai trabalhar é o mapa de processo de atividade, que é o mais utilizado. Mas eu posso usar várias formas e todas elas trazem benefício. Até aí vocês estão conseguindo me acompanhar, tá muito rápido, é diferente do que da aula, porque da aula eu fico olhando a carinha de vocês aqui. Estou conseguindo entender, sim, professora. Beleza, Jonathan, eu posso fazer um feedback coletivo positivo para você junto com todo mundo para ouvir? Claro, professora, será bem-vindo. Jonathan, você é outra pessoa, viu? Professora, que bom. Positivamente falando. Que bom, fico feliz em ouvir isso. Eu tenho visto você muito participativo, interessado. Estou conhecendo o Jonathan muito melhor. Parabéns. Que bom, professora. Obrigado. Dar feedback positivo tem que ser coletivo, todo mundo ouvir. Obrigado. Aprendam aí vocês que vão ser futuros administradores, gerentes. Feedback negativo a gente dá em 4 paredes. Feedback positivo a gente pode dar na frente de todo mundo, tá bom? As etapas para construir um mapa de processo. Primeira coisa, é aquilo que eu falei lá no começo. Eu tenho que definir o processo ou a etapa que vai ser analisada. Eu posso fazer dentro de tudo, do começo até o final, que nem a Natália e o Peterson fizeram. Com uma empresa pequena, isso dá. Eu posso fazer que nem o Gabriel fez, o fluxograma que ele falou, de uma caixinha, eu vou lá de um processo, isso, de uma etapa a ser analisada. Então, primeiro eu vou definir, ou eu vou fazer do meu processo inteiro, ou eu já vou fazer de uma etapa. Eu sugiro
que para o projeto integrador de vocês façam inteiro. Para quê? Porque daí define a situação atual da empresa que vocês estão trabalhando, que nem o Peterson já fez. Porque daí, se vocês perceberem que uma das etapas está dando mais problema que a outra, está demorando muito, está gastando muitas pessoas para fazer aquela etapa, aí vocês podem fazer um trabalho só naquela etapa. Entendeu, Gabriel, o que eu estou falando? Aham. Então, assim, minha sugestão para projeto integrador, legal, e como todo mundo está fazendo com empresa pequenininha, faz o mapeamento do processo dela inteira, desde a entrada até a saída do material, certo? Depois você pode fazer um mais detalhado de uma só. Depois você precisa fazer o quê? Definir qual a metodologia e quais vão ser os responsáveis pelo mapeamento. Isso falando em empresa, tá? Porque às vezes a gente coloca 10, 15 pessoas numa sala e divide as pessoas. Cada um vai fazer a medição de uma coisa, cronometra tempo. Então, eu tenho que definir quais são os responsáveis. Aí eu vou identificar e detalhar as ações de entrada. Eu vou explicar isso daí. Quais são as variáveis de entrada daquele processo? No processamento, ou seja, o que é feito, quanto tempo é gasto dentro daquele processamento e o que sai. Exemplo, eu estou mapeando um processo de cópia, fotocópia, xerox. O que entra no processo de xerox? Entra a folha branca, entra a matriz, onde eu coloco lá para tirar a cópia, entra a tinta da impressora, entra a impressora. Tá entendendo? Essas são as entradas. O que é o processamento em si? É o xerox. O apertar o botão lá para fazer acontecer. O que sai? Sai a cópia. Uma cópia, 10 cópias, 20 cópias. Sai cópia boa, sai cópia ruim, sai papel amassado, sai papel inteirinho, sai cópia borrada. Pode sair um monte de coisa, mas sai fotocópia, sai xerox. Então, na hora que a gente vai fazer o mapeamento de processo, é importante saber cada caixinha, o que entra, o que tem dentro do processo e o que sai para a próxima caixinha. Identificar os aspectos operacionais, ou seja, quantas pessoas, quantas máquinas, quantas ferramentas, e os administrativos, como que a informação chega de cada etapa. Assim eu consigo construir um mapa de processo. Está vendo como ele é um pouco diferente do fluxograma? Ele vem com várias informações, porque o foco não é só entender o meu processo, é entender quais são as caixinhas dentro do mapeamento de processo que não está legal e pode melhorar. Entendeu? Que é passiva melhora. Então, para construir um mapa de processo, eu preciso definir o processo que vai ser analisado, qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar, entender toda a caixinha, entrada, processamento e saída, e identificar os aspectos de cada etapa. As informações que devem constar no meu mapa de processo. Quais são as operações e ações envolvidas, os agentes envolvidos, sabe, as pessoas, quantas pessoas, os custos, muitas vezes é utilizado, não precisa no projeto de vocês, quando eu pedir a tarefinha, não precisa o custo, tá? Vamos tirar o custo que eu não vou complicar a situação, não. Mas as tecnologias utilizadas, sim, se precisa de máquina, ferramenta, se vai precisar de internet, não sei, alguma coisa que seja utilizada. As infraestruturas necessárias, quais são as limitações internas e externas, se tem um sistema de controle, um exemplo, terminou uma operação, aí depois tem que alguém aferir, no caso da Natália e do Peterson, é material de construção, né, Peterson? O nosso é construtora. Tem material de construção. Isso. E vocês têm algum tipo de controle? Tipo, se alguém passa verificando se está bem realizado, alguma coisa assim ou não? Geralmente é meu pai que verifica. Então, existe. Então, o sistema de controle ele pode ser, tipo, acabou a operação já controlar, pode vir alguém fazendo uma auditoria periodicamente, mas é interessante algumas empresas que adotam isso ter no mapeamento de processo, não esquecer dessa atividade de controle. Potencial do mercado, satisfação de cliente, eficácia, efetividade. Então, algumas informações que constam no processo. Aqui do ladinho, pode falar. E no nosso caso, assim, que é choperia, como que a gente vai fazer isso? Então, olha só, dentro de uma choperia é uma atividade de serviço.
Como que eu mapeio? Vamos começar do zero. Primeiro vamos fazer um fluxograma para a gente conseguir se entender. Vocês já devem ter feito. Sim, Então, temos. Isso. Então, pega lá o fluxograma que vocês já fizeram e começa a fazer essa parte do mapeamento do processo, desenhando embaixo o que cada caixinha precisa. Mas dá para mapear. Tem controle no sistema de choperia? Talvez não imediatamente, mas vocês podem até sugerir depois um controle de satisfação do cliente, entendeu? Até para medir se ele está retornando, controle de fidelidade, mas vocês podem sugerir, porque tudo é novo para vocês podem sugerir para entender que vai ter um controle lá no finalzinho, num pós-venda, de tipo uma pesquisa para o cliente, e é legal vocês já colocar no mapeamento para não esquecer, entendeu, João? Mas, por exemplo, assim, professora, se ele tá bebendo, tá comendo alguma coisa ali com a família dele, eu espero terminar e aí eu vou e pergunto diretamente se ele gostou ou não? Não, você pode fazer isso, esse tete a tete. Você pode pedir, sabe uma forma bem legal? Agora acho que é interessante isso daqui, porque muitas vezes isso para o projeto da tatuagem também. Eu posso dar um exemplo do que a gente fez no estúdio? Pode, mas deixa eu só concluir, vai ver. Ah, tá. Depois, e eu vou querer seu exemplo aí, segura um pouquinho. Mas sabe uma ferramenta bem legal, Jonathan? Sabe o Google? Sim. Sabe quando você tem que entrar num estabelecimento e tem lá, você conhece esse local e você dá uma nota? Para você usar o wireless daquele local, você é obrigado a fazer uma pesquisa de clima. Vocês já viram isso? Sim. Isso é baratinho, você consegue dentro do Google Maps, dentro da ferramenta Google, criar essa pesquisa de satisfação e você recebe depois isso. Então, assim, para o usuário que entra no seu estabelecimento, você só deixa ele usar o seu Wi-Fi se ele responder uma pesquisa de satisfação. É só uma ferramenta. Fala a sua, Gabriel. Essa mesmo. Essa? Então, assim... A gente pegou e fez lá pro estúdio tudo, para ver se eles pegavam e gostavam da ideia, tudo. Ainda não... eles não colocaram em prática, mas a gente está arrumando para ver. É uma excelente ferramenta, Gabriel, porque você força o seu cliente a responder. Entendeu, Jonathan, como que é isso? Aí, professora, seria, por exemplo, igual de hotéis, assim, de pousadas, limpeza, organização, simpatia? Sim. Isso, essas são as perguntas. Se você gostou do local, se o local é bem apresentável, se ele é limpo, se ele tem banheiro. Ó, tem umas perguntinhas assim. Ô, Gabriel, você montou? Você chegou a montar o questionário? Cheguei. O que vocês perguntaram? Deixa eu dar uma entrada aqui. Deixa eu dar uma entrada aqui para lembrar que já faz um tempo já que a gente fez. Dá para mandar aqui no Teams? Você quer ver? Você quer mostrar? Eu mando aqui no Teams. Eu paro a minha apresentação, você compartilha a tela com a gente. Peraí, pode compartilhar. Não, eu mandava qualquer coisa. Não. Sabe como compartilhar? Tem uma setinha. Não, nunca fiz ainda. Ó, tem o desenhinho do vídeo. Achei compartilhar. Pode compartilhar sua tela com a gente. Eu tô gostando. Vocês estão ficando informáticos. Essa tela que a gente... Aí, essa tela agora, cuidado que você vai mostrar pra gente. Tudo que apareceu no seu computador, todo mundo vê, tá? Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Pronto. Aí, foi bem aqui, ó. Eu peguei e salvei até no Drive, pra pegar e entrar depois. Aí eu vou procurar o link. Que aí, no link, eu pego e consigo mandar aqui... para você, no grupo, talvez eu consiga mandar e dá para ele tirar uma base. Mas aqui, ó, tá o nome do estúdio, aí tá como satisfação do cliente, né? Ele coloca o e-mail dele e vai respondendo as perguntas, ó. Então, tá vendo, Jonathan? Isso é uma forma de controle que você tem e é ouvindo a voz de quem? Do próprio cliente final. É o melhor controle que existe. Olha lá a pergunta que ele fez. Quais critérios você considera importante na hora, no caso dele, tatuador, né? Se você tem alguma dica para tatuadores. Olha que pergunta legal essa daqui. Você recomendaria o estúdio, né? Esse tatu estúdio
para alguém, cara, se o cara coloca que ele não recomendaria, é de cara um feedback negativo. De cara você já consegue medir. E vocês chegaram a pesquisar se tem custo isso ou não? Não, não cheguei a pesquisar ainda. Eu acho que nem tem custo, porque isso daí é Eu uma acho que não. Porque é o o Hugo que fez algumas atividades com a gente nessa plataforma, e ele já tinha falado na sala até pra gente usar, e eu peguei e fiquei curioso, eu fui usar, fui atrás então, para ver. muitas ferramentinhas, ô Jonathan, tanto no Google, no Instagram, no próprio Facebook, você consegue usar de graça, porque está promovendo esses sites também, entendeu? Você tem que estar ligado neles, passar por eles, para poder beneficiar ou não uma empresa. Então, o meu é ligado, eu deixo o meu GPS ligado 24 horas. Então, quando eu entro num lugar diferente, que nem ontem, eu fui no. Acho que eu fui. Eu fui na Leroy. Aí eu entrei na Leroy, eu entrei e já veio. Você gostou desse local? Então, assim, você conhece esse local? Esse local é bom? Essas são perguntas. Eu não respondi, mas porque eu não usei o Wi-Fi da Leroy. Se eu fosse usar o Wi-Fi da Leroy, eu era obrigada a responder. Esse é um formato que você pode fazer com o seu cliente que não vai estar. Que nem você perguntou, Janta, eu vou lá e abordo o meu cliente na mesa. Eu não vou estar atrapalhando ele, entendeu? É ali no computador, no celular, todo mundo usa o celular agora, entendeu? É uma ferramenta de controle. Não era o nosso foco do mapa, mas pode ser que na hora de você desenhar o mapeamento, você perceba que você não tem isso. Nossa, eu não tenho controle, eu não tenho retorno da voz do meu cliente. Você coloca essa caixinha como sugestão de uma situação futura. Eu vou colocar um controle, entendeu? Porque eu não estou tendo resposta no meu mapeamento. Então, quando eu mapeio o processo, eu coloco lá, ainda não tenho controle. Então, eu vou colocar lá, sugestão, tem uma caixinha de controle, que pode ser uma auditoria, que nem no caso do Peterson, que é o pai dele que passa lá e faz uma auditoria. Pode ser uma satisfação de cliente, que pode ser vir de diversas formas, pode vir por questionário, pode vir... tem empresa, academia, por exemplo, às vezes eu recebo um e-mail da minha academia a cada tantos dias. Como que tá essas atividades? Você está gostando, não está gostando? Dê sua nota de 0 a 10. De 15 em 15 dias eu recebi esse e-mail. E eu respondia. Porque é bom o professor saber se ele está indo bem ou mal. Então, existem um monte de forma de controle, Jonathan, no setor de serviço. Um monte. Entendi, professora, porque esses dias a gente estava conversando com o professor Hugo, e o professor Hugo falou que o ideal é a gente apresentar tudo no projeto integrador. Por isso que eu estou perguntando isso para a senhora. E assim, eu acho Muito importante, porque agora, vamos voltar na ferramenta de mapeamento de processo. A premissa número 1 do mapeamento de processo, obrigado, viu, Gabriel, pela sua participação aí, é a voz do cliente. O cliente, ele é o principal autor, o maior envolvido dessa história toda. Então, o saber ter esse controle, ter essas ferramentas de controle, tendo esse feedback do cliente, como que retorna, se ele está satisfeito ou não, ele é o objetivo principal de qualquer processo. Ninguém quer vender um serviço e ser um mau serviço. Eu não pago mau serviço, eu pago por um bom serviço. E então é importante esse resultado. Se os resultados esperados, aqui, quer ver aqui no mapeamento de processo, ele fala quais são as variáveis de saída, o serviço e esses resultados esperados. Quais são os resultados esperados? A satisfação do cliente e as situações indesejadas. Eu só vou saber aqui, olha só, o nome, olha aqui. Então, dentro do mapeamento de processo, eu tenho o fornecedor, que são coisas que eu compro, as entradas disso tudo, o processo em si e a saída. E quem que recebe a saída? O cliente. Então, o controle fica muitas vezes aqui no finalzinho, para mim saber se os meus resultados foram esperados, se as situações foram desejadas ou indesejadas, qual foi esse meu retorno. Até para mim conseguir mapear um processo futuro. Opa! Eu vi aqui que dentro de alguns processos aqui atrás está acontecendo alguma coisa errada, que meu cliente está ficando insatisfeito.
Opa, peraí, deixa eu ir lá ver qual caixinha que é. E aí eu começo a definir situações de melhora. Então, ó, a satisfação do cliente aqui é muito importante na hora de mapear um processo. Então, Jonathan, é importante você colocar isso, já deixar isso aí na sua caixinha, de que quando tiver tudo funcionando, vocês vão criar algumas ferramentas de controle. E pesquise, o Gabriel vai colocar para a gente aí no Teams, né, Gabriel? Pode subir Vou, aí. vou colocar aqui, vou E tentar aí, colocar aqui. e se você não conseguir, você me fala que eu vou explicando para você como é que faz, tá? Tá bom. Mas você consegue subir material aí. Aí ele vai subir lá, depois eu ensino vocês a verem também esse material. Porque daí, Jonathan, você pesquisa e você pode usar. Olha que legal, projeto. É legal vocês dividirem algumas ferramentas, que às vezes o que é bom para um pode ser bom para todos, né? Uhum. É Eu legal? peguei, essa ferramenta eu peguei e usei na pesquisa de clientes que o Wagner tinha passado para o meu grupo Aham. pra gente fazer. Aí eu vou ver se eu mando o arquivo aqui, aí vocês dão uma olhada. Muito bom, muito bom. Pode ser usado para tatuagem, pode ser usado até lá para o trabalho do Peterson, da construção. Não necessariamente desse jeito, mas pode fazer uma pesquisa depois da entrega para o cliente. Pode ser usado numa choperia, numa pizzaria, as meninas do evento, né, que fazem eventos. Nossa, essa é uma ferramenta brilhante, porque terminou o evento. E aí, gostaram ou não gostaram do evento? Não é só quem pagou. Ó, para as meninas que estão trabalhando com evento, tem que prestar atenção no seguinte. O cliente final do evento é quem pagou. Então, eu fiz um casamento. Quem casou é o cliente final. Mas você pode pegar feedback de vários outros subclientes, que são os convidados da sua pessoa de casamento, por exemplo. Para Então, montar uma base, né? Quais são os pontos que mais devem ser melhorados ou os que mais devem ali ter uma atenção. Correto, João. É isso aí mesmo, é isso aí. Então, pode ser usado para um monte de coisa, né? E aí eu consigo enxergar. Agora, voltando na hora de mapear processo mesmo. Eu acho que eu consegui enviar aí. Todo mundo consegue ver? Deixa eu ver. Tá no Teams? Você colocou no material? Onde você colocou? Dentro de Tá na atividade? conversa, no chat. Ah, você mandou aqui no chat. Aham. Eu já peguei aqui. Tá aqui mesmo. Quem tiver no Teams, é só clicar no onde está escrito atividade. Tá lá, Gabriel mandou o seu slide aqui, estudo de cliente, certo? Isso. Qualquer Ele coisa. tá no último slide o link. Aí eu achei como formulários Google. Eu vou baixar no meu computador, vou salvar em PDF e põe no WhatsApp também, tá bom? Para quem Tá não bom? estiver conseguindo ver, tá bom? Posso, né, ô Gabriel? Sem problema, Sim. né? Não tem problema, não. É legal a gente ter essas ferramentas e vocês estão ficando cada vez mais informatizados. Eu E é vou ver legal se eu pego o link aqui para compartilhar o link direto do Google já. Beleza. E aí eu não preciso ficar falando assim para vocês, para de mexer no computador, pode mexer no celular, que legal dar aula online. Tem ponto positivo em tudo nessa vida, né? Pois é. Ó, um exemplo bem bobinho aqui de um processo que é tomar banho. Então, ó, construir um mapa de processo de uma atividade, que é tomar banho. Quais são as ações de um profissional para ir ao trabalho no período matinal, né? Então, eu preciso tomar banho antes de trabalhar, né? Então, vamos lá. Quais são as entradas, no caso, tomar banho? A necessidade de tomar banho, a necessidade de higiene bucal, porque é uma subnecessidade, né? Porque eu vou tomar banho, eu já aproveito e escovo o dente. A necessidade de lavar os cabelos. Eu preciso de um banheiro disponível, não preciso? Eu preciso que esse banheiro esteja limpo. Eu preciso de existência de energias. Eu quero tomar um banho quente. Eu preciso que tenha água, porque senão não tem jeito. Até o Cascão tomou banho com água, não foi de brincadeira, né? Com essa pandemia, até o Cascão tomou banho. Então, assim, essas são as necessidades da entrada. Que ao entrar ao banheiro para tomar banho, eu preciso de tudo isso daí. Eu preciso de ter uma necessidade de tomar banho. É a primeira coisa. Dentro do processamento, tomar banho. O que eu preciso? O fluxo de água, tem que ter água, a temperatura.
O sabonete, os produtos de uso pessoal e a metodologia que eu uso para tomar banho. Esfrego aqui, esfrego lá, já é no subconsciente, mas faz parte de um processo, não é? Eu tomo banho, eu tenho que lavar a cabeça, eu tenho que passar o shampoo, enxaguar. Olha, se eu for desenhar um processo de tomar banho, tem um monte de etapas que a gente nem para pensar, mas eu entro no banheiro, eu tiro a roupa, eu ligo o chuveiro, eu vejo se a água tá aquecida ou não. Ver se a água está aquecida ou não é um controle, porque se ela não estiver quente, muito quente eu posso me queimar, se estiver muito fria eu não vou gostar. Então, eu vou lá e controlo para ver se está tudo funcionando. Aí eu vou usar uma metodologia para tomar banho. Esfrega embaixo do braço, esfrega. Olha, é uma bobeira, mas olha, dá para fazer um baita de um processo só de tomar banho. Quais são as saídas do processo de tomar banho? A limpeza pessoal realizada, os desgastes do produto, porque vai acabar um dia, eu vou ter que substituir. Isso é importante, porque ele volta lá como necessidade. A saída de um processo depois pode entrar na entrada de compras desse processo. Conforme eu vou usando esse material, no caso da tatuagem, eu utilizo tinta, eu utilizo agulhas. Isso tem que ser reposto depois, não tem? Tem. Na hora que eu mapeio o processo, isso tem que ser detalhado, porque eu preciso saber, será que eu estou repondo em tempo suficiente? Processo de manicure, por exemplo. Depois que acaba o processo, todos os alicatinhos precisam ser esterilizados, higienizados. Quanto tempo demora para higienizar isso, para retornar? Será que isso não está sendo um gap no meu processo, entendeu? Então, olha, o mapeamento de processo, ele traz essas interfaces, porque eu começo a enxergar cada caixinha. O tempo gasto no banho, porque depois isso vai impactar no gasto de energia. A temperatura do ambiente ao sair, que pode trazer um desgaste, tomei um banho muito quente, de repente tomei um ar muito frio. É uma bobeira aqui, porque eu só estou analisando um processo muito bobo. Mas são saídas, entendeu? A grande saída que eu enxergo é eu tomar do banho. Mas, além disso, tem um monte de outras saídas. Então, na hora que eu mapeio o processo, eu consigo enxergar esses detalhes. O mapa, ele apresenta informações detalhadas, levando em conta os aspectos de entrada, processamento e organização do processo. Isso é mapear. Isso que é o diferente do fluxograma, entendeu? Eu começo a... Oi, pode falar. Mas, por exemplo, assim, eu estou entendendo a ferramenta, mas como que eu vou colocar isso no meu projeto? Eu vou ter que pegar tudo que eu faço e mapear um por um, ou eu escolho o que sai mais e faço sobre aquilo? Isso que eu falei no começo. Eu posso tanto fazer o tudo, que às vezes fica muito grande, como eu posso fazer uma etapa, para não ficar muito grande esse processamento. E aí eu pego aquele principal, por exemplo. Isso que você está falando é legal. Pego o principal. No exemplo da tatuagem, que a gente estava falando com o Gabriel, eu acho que o processo mais interessante a colocar aí são aqueles que vai mais impactar no projeto dele. Ô, Gabriel, quais são, quando vocês decidiram trabalhar no projeto integrador, quais foram as prioridades do objetivo do seu projeto? Você fala o que levou a gente a escolher o estúdio? Isso. Não. Foi... O que dentro do projeto vocês definiram fazer dentro do estúdio? Ou seja, que vocês perceberam que é mais problema? O que a gente reparou mais foi a parte de marketing, que a gente queria ajudar bastante na parte de marketing, e a parte financeira. Então, olha só, legal. De fluxograma, essas partes tudo. Perfeito. Jonathan, eu pego um fluxograma, faço um fluxograma de tudo, desde a entrada até a saída que vocês já fizeram, e ali vocês já definem aonde vocês percebem por feeling quais são os maiores gaps que ele definiu, que é o processo de marketing e o processo financeiro, certo? E aí você faz um mapeamento só dessa etapa, porque daí você vai enxergar dentro dessa caixinha aonde são os seus maiores gaps. Tá bom. Você entendeu, Jonathan? Entendi sim, professora. O link do Google já está aqui na conversa, tá bom? Legal. Na fábrica a gente costuma falar, Jonathan, que é matar o elefante, comer o elefante a bifes. A gente enxerga o elefante grandão, vê a parte que mais me interessa e fatia aquele pedaço, entendeu? Mapear o processo é isso. E é legal. Então, assim, eu vou depois fazer um videozinho explicando de novo qual é a atividade que eu vou dar para vocês. E aí eu deixo claro que
como que vocês fazem. Pelo que eu estou entendendo, é mais legal pegar uma etapa. Em vez de fazer tudo, pega uma etapa e mapeia ela no detalhe. Entendeu, Jonathan? E eu explico isso, que nem eu fiz na outra atividade. Mas aí, como a nossa empresa não existe ainda, a gente pode selecionar qualquer um aleatório, porque todos são importantes, né? Já que a empresa não existe. Isso. Vocês não têm uma empresa que já funciona. Então, vocês já fizeram um fluxograma do geral que você falou que já fez. Pega ali o que você acha que talvez vá dar mais dor de cabeça. Aí é por feeling mesmo, tá? Por pesquisa, por entrar na internet e ver qual etapa que dá mais dor de cabeça. Um exemplo, a etapa que dá mais dor de cabeça é a etapa de atender o cliente como um todo, entendeu? Pode ser. Então, o atendimento ao cliente vai ser a etapa que vocês vão mapear, desde a hora que o cliente entra, a hora que ele se serve, como lugar. Estou dando uma ideia só, estou só jogando no ar. Mas aí é por feeling mesmo, e vocês mapeiam, e aí vai ser por pesquisa, como vocês não têm. O mapeamento de processo, Jonathan, ele é legal quando a empresa já... Ele é mais legal quando a empresa já existe, mas ele não é impossível numa empresa que não existe ainda, entendeu? Não é impossível. Você vai usar o quê? Você vai usar feeling, conhecimento, você vai usar pesquisa de um outro estabelecimento parecido com esse que vocês estão tentando produzir, entendeu? Aí entra os concorrentes, por exemplo, assim, o Espetidoro, Estação São José. Que aí o nível o potencial do mercado, esse nível de competitividade, aí entra assim, tipo, você pega ali, entra, faz uma pesquisa de como que é um processo de atendimento ao cliente, quais são as dificuldades. Você consegue pesquisar, e aí é por feeling e por aquilo que dá para você mapear em cima de possível competidor, por exemplo, entendeu? Professora, mas então, por exemplo, assim, parece que a atividade que a senhora tá pedindo, eu já fiz com a Júlia, que o professor Wagner disse assim pra gente, que a gente precisa conhecer os nossos clientes, dar uma volta no quarteirão e conhecer todos os nossos clientes, e avaliar o que eles fazem de melhor e o que a gente pode fazer. Foi sobre isso mesmo que eu mandei aqui no chat, a pesquisa de clientes, estudo sobre os clientes, que o Wagner pegou e passou a pesquisa para, acho que foi para todos os grupos, se eu não me engano. Beleza. Se você já tem, você pode usar para mapear agora. Talvez seja um caminho igual para atividades diferentes. Porque para o Wagner foi o quê? Para enxergar quais são os marketings necessários. O que eu estou falando agora, Jonathan, é para você mapear o seu processo. Você ainda não tem processo. Então, eu estou falando para você, o Gabriel tem. Então, ele pode mapear a situação atual do Atatu e, claro, que ele pode usar a satisfação e um mapeamento de mercado em volta. Uma coisa complementa a outra, entendeu, Jonathan? Uma não anula a outra e uma não é igual a outra. Isso de enxergar o que os clientes fazem, ele traz para você informação para você mapear, para você montar o seu mapeamento de processo. Entendeu, Jonathan? Entendi, professor, entendi. Você também entendeu, né, Gabriel? Aham. Não é a mesma coisa, talvez uma coisa complemente a outra. E as UCs, elas se complementam mesmo. Às vezes, um mapeamento de processo ajuda no marketing, porque se eu mapeio e percebo que o maior problema da minha empresa é falta de marketing, tudo que eu mapear como situação atual e tudo que eu desenhar para a situação proposta vai ajudar lá na UC de marketing. Concorda? Concordo. Tá vendo? Uma coisa vai ajudar a outra. Quais são os benefícios de eu mapear uma empresa? Redução de custo. Porque se eu mapeio antes de começar a funcionar, Jonathan, eu já posso prever quais são os custos que podem vir e eu já posso estancar esse desperdício, entendeu? Entendi sim. Eu posso melhorar a produtividade, eu posso melhorar a qualidade dos meus produtos e serviços, eu transformo ferramentas de Kaizen, que é melhoria contínua, um conceito vivo. Eu busco melhor condição de trabalho, porque eu posso perceber lá na construtora do Peterson que um problema é condição de trabalho, muita atividade para o cooperador numa etapa. Então, eu busco melhores condições de trabalho. Eu posso reforçar um trabalho em equipe, eu posso diminuir o estresse fazendo um mapeamento de processo, eu posso melhorar a satisfação das pessoas, tanto quanto operador, dentro da empresa, garçom, e quanto a satisfação do meu cliente. Ajuda a visualizar o fluxo de material e informação, faz o link entre material e informação, a linguagem ela é mais clara.
E eu também consigo sair daí com um plano de implementação. E é o início do Lean Manufacturing, que eu falei isso no começo. Então, mapear um processo é isso. Aqui, ó, é um exemplo de um mapeamento de processo de um hospital. Está em inglês, mas dá para mais ou menos entender. Então, tem desde o registro, lá na secretaria, eu entrei, dei uma entrada, tive um problema no hospital, dei uma entrada nesse processo, aí tem o processo de visitação, aí eu entro dentro com o booking, né, o preenchimento, o scanner, vou tirar o atendimento em si, aí a descrição, o doutor faz a descrição, passa, e aí vai a prova, o doutor aprova. Então, aqui tem um passo a passo dos processos e quanto tempo e dias demora de um processo para o outro. Então, aí embaixo tem alguns dados, tipo, quantas pessoas são necessárias, quantas pessoas... Cada caixinha daqui de baixo vai dizendo para mim o que eu preciso para aquele processo. E no final de um processo, desde o início até o final, demorou aqui 11 dias, desde eu ser atendido, desde eu ser da entrada, desde o doutor passar a descrição, de eu fazer uma radiografia. Às vezes demora. Meu processo demorou 20 dias para dar o resultado, porque daí eu teve que passar pelo secretário, depois teve que passar para o analista, depois teve que passar para o doutor, para depois ele liberar o meu resultado de exame. Então, olha só, aqui é um fluxograma normal com caixinha, e aqui embaixo é alguns detalhes. É só um exemplo. Tem outros aqui. Eu posso fazer assim, o fluxograma que vocês já conhecem, tá vendo? Que você já conhece, dividido por etapas. Ó. Aqui é do cliente, aqui é da transportadora, aqui é do processamento de pedido. E tem o que o Peterson fez com a Natália, que eu honestamente mais gosto, que é o fluxo de valor, que é parecido com o primeiro lá. Ó. Eu tenho as caixinhas das operações, olha, cada operação, desde a traçagem, mandrilhadora, furação, partícula. Aqui embaixo. Foram eles que fizeram esse? Esse não, esse eu peguei o exemplo, mas o Peterson tem um bem parecido, né, Peterson? Ficou de vocês? Ficou bastante parecido, sim, mas o nosso está meio diferente. Então, basicamente é o que nesse daqui? Eu tenho as caixinhas que tem os fluxos de cada etapa e embaixo tem os dados que eu precisei para fazer aquilo lá. Então, aqui tem, ó, para fazer a traçagem, eu preciso de um operador. Para fazer a mandrilhadora, um operador. Furação, 2 operadores. Então, aqui eu tenho aqui já quantas pessoas são utilizadas, qual é o tempo de ciclo de cada operação. Ó, essa operação, 120 minutos. Usa 22% dessa máquina, tem 2 turnos, são 11 horas disponível para fazer essa operação. Então, cada operação eu defini colocar isso. Doutora, Kátia, Oi. Tem como tirar um pouquinho o microfone da boca? Tá, acho que tá pegando, tá dando um negocinho. Aí, Olha que voltou. É que eu tava em reunião, desculpa, eu tava numa reunião aqui com clientes que ele pediu aí. Oi, desculpa, gente, tá dando um chiado? Melhorou? Agora melhorou. Vocês deviam ter reclamado antes. Que eu achei que era meu fone. Às vezes é porque quando for na frente tá sem aí faz esse chiado mesmo, desculpa. Então, aqui embaixo tem as explicações, que é aquilo que eu falei, aqueles detalhes, que já é feito. Então, olha como ele é visual. Então, eu pego todas as informações, coloco tudo no programa com todos os dados aqui embaixo. No final, eu consigo saber quantos dias demoram para fazer. Então, nesse processo que eles fizeram aqui, eles viram, calculando, demorava 6 dias, desde o pedido do cliente até a entrega. Então, o lead time deles era de 6 dias. E eles perceberam que tinham coisas aqui que eram os gaps deles. Então, o que eles fizeram? Reduziram alguns processos e conseguiram fechar um lead time em 4 dias. Então, para isso que serve o mapeamento de processo? Para me enxergar, definir um plano de ação e criar um fluxo novo depois. Então, é um exemplo, um pouquinho mais detalhado isso daqui, mas é um exemplo de mapeamento de processo. Então, o mapeamento de processo é um fluxograma com um pouco mais de detalhe, onde eu consigo enxergar quais são as entradas necessárias, quantos operadores, quanto tempo de cada atividade. Aqui ele até mostrou, olha, carrinho, entre uma operação e outra. Eu posso colocar que tem um estoque, esse aqui tem um estoque. Professora, eu achei bonitinho isso
existe algum jeito de eu criar usando essas ferramentinhas? Tem. Nesse material que eu vou mandar para vocês, tem esse site aqui, ele é gratuito, o Litzy Chart, você consegue fazer alguns mapas por ele. E ele já apresenta no formato Excel já essas caixinhas. Você vai criando o fluxograma, o carrinho, o desenhinho do carrinho já tem, do robozinho, da empilhadeira, todo o material que se vocês precisarem. O desenho do cliente é sempre assim, tá? Ó, dos fornecedores também. Tá bastante. Ajuda, ele fica. Eu acho que você não usou, Peterson, um site para fazer o mapeamento de vocês quando vocês fizeram desse formato? Foi nesse site mesmo, professor, só que a gente fez pelo celular, no aplicativo. Isso, você abre esse chart, eu vou mandar para vocês esse material, aqui vai ter o link, vocês conseguem entrar e vão dar uma olhada. Eu vou passar depois a atividadezinha de como vocês vão fazer, o mapeamento do processo. Eu prometo que não vou complicar muito, eu vou falar para vocês fazerem um fluxo simples, um mapeamento um pouquinho mais detalhado, quais são as coisas que precisam ter, então eu vou definir o que precisa ter. Precisa ter isso, isso e isso, para que vocês consigam enxergar o processo de vocês. Terminou de desenhar, dá para usar ainda como projeto, para agregar no projeto de vocês. Então, mapear processo é isso, é enxergar o processo, igual o fluxograma, utilizando um fluxograma, só que com mais detalhes. E eu posso incluir mais detalhes, tipo de informação. Como a informação chega nesse processo? Via e-mail, via ERP, via EDI. E aí, quanto mais a empresa tiver software, mais detalhado fica. Uma empresa menor, menos detalhe. Então, assim, essa é a função do mapeamento de processo. Eu posso fazer um mapeamento só de documentação? Posso fazer um mapeamento só de documentação. Como que documento e quanto tempo demora? Um exemplo, se isso for um problema. O Gabriel falou que um dos problemas do Instituto do Estúdio de Tatuagem é a parte financeira. A parte financeira é fluxo de documentos, certo, Gabriel? Uhum. Grande problemas de contador, de parte financeira de qualquer empresa, é o fluxo de documentação. Às vezes o documento demora muito para chegar até o final e o lead time fica maior. Isso é um problema talvez da Ana também, porque ela passa muito por... Como é que chama, Ana? Quando você submete para ser... Quando é empresa de governo, de licitação, né? Tá, licitação. Isso. Para um processo de licitação, às vezes o fluxo de documentação é muito demorado, não é? E às vezes você até perde um processo por causa disso, não é isso? Porque você tem que ir no segurança do trabalho, tem que ter todas as NRs, aí você tem que ir no cartório, fazer documentação do funcionário seu, é um saco. Então, às vezes, desenhar um mapeamento de processo de documento dá uma luz de por que esse documento está indo, vindo, e se eu criar um processo que já vai daqui para lá. Então, às vezes, mapear não o processo em si, mas a documentação, às vezes é negócio. Então, mapear o processo não necessariamente é atividade. Eu posso mapear a informação, ou seja, como que essa informação chega dentro da minha empresa, para que saia um resultado final positivo. Então, mapear processo, eu posso mapear as caixinhas por etapas, que é o mais simples, eu posso mapear as documentações e eu posso mapear a informação, por exemplo. Então, assim, aí quem vai definir o que vai mapear é o que mais está precisando. Mas mapear processo é isso, é um fluxograma com mais detalhes. O William, meu marido, ele super ama esse negócio de processos de mapeamento, porque a gente tinha um número de funcionário e caiu depois que ele fez essa parte de estruturação de fluxo, essas coisas, porque começou a ficar tudo, a gente viu que a gente tinha, antes a gente tinha menos empresas e mais funcionários para atender. Depois que ele fez todos esses processos, não precisa de tanto funcionário. Isso é o grande objetivo de mapear processo, Ana. O grande objetivo da hora que eu mapeio, com detalhe cada coisinha, eu falo, mas por que eu faço tudo isso? Por que vai, volta, por que eu já não faço isso? Essa é a ideia do mapear processo, entendeu? É enxergar os meus desperdícios. Custo pra caramba, custo e tempo, né? Porque hoje
Por exemplo, a minha empresa, eu vendo eu vendo hora para o cliente, né? A minha hora é cobrada, então com processo super diminui os gastos. Quanto mais demora, mais caro fica para você. E quanto mais funcionários você tem para fazer, mais você tem custo. E aquilo que você falou, às vezes eu não diminuo o funcionário, eu aumento o cliente. Com o mesmo número de funcionário, eu consigo atender mais cliente, entendeu? Sim, com certeza. Porque às vezes, isso é legal falar, porque às vezes o operador, quando eu trabalhando em fábrica, ele fala assim, nossa, mas vai mapear processo para cortar a gente? Não! Às vezes não, eu mantenho o mesmo número de funcionários, mas eu consigo trazer mais cliente para mim. Exatamente. Essa é a ideia de mapear processo, entendeu? Então, e assim, às vezes eu não consigo, como você falou, antes eu não enxergava onde estavam os desperdícios. Quando eu comecei a pôr nas caixinhas de forma gráfica, desenhinho, escrevendo quanto tempo demora para fazer isso, quanto desperdício eu tenho aqui, quanto desperdício eu tenho ali, eu enxergo onde eu posso melhorar. Esse é o grande objetivo do mapear processo. Não, e até entregar um trabalho com mais qualidade para o cliente, né? Às vezes, por exemplo, o William, antes para, vamos supor, um processo que ele tem lá de jogar imagem, que o pessoal chama formatar uma máquina. Antes demorava um tempão, agora com o processo que ele fez, cadê? O William está até aqui. Diminuir o tempo e consegue entregar mais rápido e um serviço que o cliente fica mais satisfeito, né? Esse é um grande objetivo de mapear processo. A gente já começou a fazer mapeamento de processo de uma linha que eu precisava de 2 turnos, não, precisava 3 turnos, antes de mapear o processo, 3 turnos, 5 pessoas em cada turno, e eu parava a fábrica toda hora, então era um desperdício imenso. O que a gente fez? Só de enxergar onde estavam os desperdícios, desenhando as caixinhas, melhorando os processos para eles, deixando de fazer vai e volta, ser um fluxo mais contínuo, a gente não faz mais 3 turnos, é um turno só. As pessoas foram deslocadas para outras áreas para poder atender mais clientes em outras operações, e hoje eles atendem sem parada. Isso é o quê? Mapeando o processo. Basicamente, é claro, só mapeio o processo e resolve o problema? Não, eu mapeio o processo, enxergo os problemas, elimino as caixinhas que são os problemas e crio um novo processo. Aí eu consigo ter redução de desperdício. Mas é o pontapé inicial de qualquer melhoria contínua, é mapear processo. É uma ferramenta muito, muito, muito legal. Eu sou muito suspeita. Em fábrica, em empresa, legal, sabe? É fazer no post-it, sabe? Bota na parede, pega os post-itinhos, vai escrevendo cada etapinha e vai colocando. Pro projeto de vocês, se vocês quiserem fazer, também fica muito legal, viu, Gabriel? Pegar na parede que você tem em casa e começa a desenhar o processo que você vai desenhar nos post-itzinhos e vai pregando, depois você tira uma foto de como que é. E aí já enxerga onde é os... É legal, dá para fazer isso também dentro do projeto integrador acadêmico. Pode transformar isso no Excel? Pode, posso pegar as caixinhas e jogar para o Excel. Mas o legal em empresa é fazer nos post-it. Porque dá aquele norte de que todo mundo trabalhou e cada um fez uma caixinha, por exemplo. Hoje, acho que a gente vai ter que começar a fazer uns post-it virtual, né? Porque eu não consigo mais reunir as pessoas numa mesma sala. Mas dá também, porque daí cada um vai dar e vai desenhando, vamos desenhando dentro de um PowerPoint os post-its. São ideias. O meu, no caso, eu posso pegar um processo do Willi e fazer? Pode. E colocar? Pode. A Ana fazendo atividade para mim. Que milagre! Professora, meu marido tá aqui, olha. Eu faço uma aluna exemplar, pelo amor de Deus. Então, vou denunciar que já tem 2 atividades que você não me entregou. Tem, professora. É verdade. Eu vou entregar você para ele. Sim. Não é ser chata, mas a forma que eu tenho de que vocês estão entendendo o que eu estou falando são as atividades que vocês estão fazendo, entendeu? Senão eu não consigo saber se vocês estão entendendo ou não, entendeu? Eu sei que vocês são inteligentes, que vocês estão conseguindo, e muita coisa vocês já fizeram, mas eu preciso quantificar isso e qualificar isso. Então, uma forma remotamente, né, da gente ter essas trocas, é que vocês entreguem as atividades. Mas a N19 eu não tenho que reclamar, não, tá? Todo mundo indo mais ou menos. A gente tem uma aluna nova, a Paula Gabriele. Eu fiquei sabendo essa semana. Ela veio da manhã
Eu já entrei em contato com ela, já passei todo o material para ela. Ela não está aqui hoje na reunião, ela não conseguiu entrar, eu acho. Mas depois eu vou mandar isso para ela, esse material. E ela está conseguindo fazer também as ferramentas. Ela não tem um projeto integrador, então eu estou começando com ela para ela utilizar desde o início. Ela está fazendo sozinha por enquanto. Então ela vai fazer o C16 com vocês, a Paula Gabriele. Por isso que eu coloquei ela no grupo. Os demais é os projetos de vocês mesmo. A Ana, que é sozinha, né, Ana? E a Vitória, que é sozinha. Essa menina não é aquela lá que já te tá vendo na nossa aula? Não, a outra é a... Gabriela, que tá na UC14 com o Barg, é outra, a Gabi. Essa é Não, outra. ela tá falando da... A Daiane. É, A Daiane também tá desde o começo. A Daiane mandou material hoje. Super participativa também. Então, até essas que estão vindo de fora agora, que não estavam com a gente, estão participativas. Essa Paula Gabriela é outra ainda, Ana. Fiquei sabendo essa semana que ela está com a gente. Porque ela era da manhã. E ela mudou bem na semana que estourou a pandemia. Então, ela pegou o C14 e o C16. Então, ela está com o Barg e está comigo. Entendi. Porque vão adiantar o C16 na N20. Ela vai ser logo agora, então ela já vai fazer para não ficar parada, entendeu? Para já eliminar o 16. Mas tá super. Essa UC, eu amo. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo essa UC. Ela é muito tranquila e ela só ajuda vocês no projeto integrador, entendeu? Eu vou ver um dia que eu tiver com calma para chamar a senhora na parte da... Eu sei que amanhã eu tô lotada de coisa para fazer, mas eu vou ver na sexta-feira se eu tô mais de boa, se a senhora puder também, aí eu chamo, porque o Gabriel que fica mandando o nosso grupo lá particular. Ai, não sei como, Ana, você vai falar, eu falei, eu não sei nem o que você tá falando. Ana, eu posso te atender sim, a hora que você tiver ok, a gente fala. Eu tenho conversado com algumas pessoas no WhatsApp, eu tô tentando, sabe, respeitar mais ou menos 4 horas, mas eu consigo atender você sem problema nenhum, tá? Vamos conversar. Amanhã mesmo vai ser difícil, mas sexta-feira talvez seja mais tranquilo, a gente consiga falar assim. Esse projeto que eu tô fazendo aqui termina hoje também. Então, aí a partir da noite eu vou estar mais calma também. Peraí, Júlia. Beleza. Gente, tem mais alguma coisa? Então, esse é o material que eu tinha para passar para vocês sobre mapeamento de processo. Eu vou salvar esse material todinho em PDF, vou salvar aqui no Teams, vou mandar no WhatsApp e ainda vou fazer um videozinho explicando exatamente como vocês vão ter que criar uma atividade de mapeamento de processo. Tranquilo? Mas eu acho que já tiveram mais ou menos uma ideia de como que vai ser. Eu já fiz, beleza. O Peterson, uma pergunta. Você já fez, mas você fez o mapa futuro ou você só fez o mapa atual? Só o atual, só. Perfeito. Para você, eu vou pedir para fazer o mapa futuro. Vou explicar como que é. Eu explico no videozinho. Para quem já tem o mapa atual, faça o mapa futuro. Ou seja, quais são o que deveria ser melhor. Enxergar os gaps e como vocês sugeriram o mapa futuro. Entendeu, Peterson? Então, você vai estar fazendo alguma coisa de algum jeito. E para o projeto vai ser ótimo, porque você vai ter a situação inicial e a situação futura. Certo? Ana, você disse que seu marido já fez. Pode pegar uma etapa do projeto do seu marido e colocar. E como você já sabe como é que faz isso, o antes e o depois. Como seria um depois, eliminando esses desperdícios, entendeu? Tá. Então, assim, eu acho que quem já andou um pouquinho mais, vai andar um pouquinho mais ainda. Quem ainda não fez nada, pelo menos vai entender a situação inicial e vai ser tipo o slide inicial do projeto integrador de vocês. Dá um norte bem legal. Ô, professora. Fala, ô Jonathan. Para mim, para a Júlia, a gente precisa fazer primeiro o fluxograma, que, como a senhora disse, é a etapa que vai dar mais dor de cabeça, e depois precisamos mapear o processo desde o início até o final. Isso, minha sugestão. Faça um fluxograma da empresa de vocês e aí a gente define, mapear uma etapa. Porque não é muita coisa. Não sei se foi com a senhora, nós fizemos um fluxograma de hierarquia. Não é isso, né? Fluxograma de hierarquia é de descrição de cargos. Se isso for um problema para a empresa de vocês, vocês podem mapear
fazer um mapeamento de descrição de cargos, que eu falei isso, mas não acho que é o objetivo do projeto de vocês. Então, acho que lá eu que mando mesmo, né, Jorge? não duvido, Ana. Mas eu não duvido mesmo. Ô, Jonathan, não fique preocupado porque a sua empresa é do zero. Vamos começar com um fluxograma normal, simples. Faça o fluxograma você e a Júlia, de todas as etapas que tem no projeto de vocês, no projeto da choperia de vocês, desde a entrada da mercadoria até a saída, para vocês enxergar como um todo. E depois, se você quiser mandar isso para mim, eu vou dando instruções de como você anda para frente. Pode ser, Júlia? Pode sim, professora. A gente envia para a senhora. Porque daí a gente vai puxando o fiozinho até a gente sair um projeto, uma coisa bem legal, tá bom? Esse fluxograma é do quê? Então, que é assim, é que a hora que você ficou offline, eu expliquei a diferença de um fluxograma e do mapeamento de processo. O fluxo, ele é mais genérico, ele põe as caixinhas, etapas de cada atividade. O mapeamento de processo, ele é mais detalhado, ele vem no detalhe de cada processo. Eu uso o fluxograma para desenhar o mapa do meu processo, entendeu? Eu assisto, então, o depois do começo para me entender. Isso, eu tá gravando, todo mundo autorizou a gravação. Eu vou salvar o link e vou pôr também pelo YouTube, porque senão fica pesado, mas aí você lê, vê, vai, volta. A ideia de gravar é essa mesmo, tá, Ana? Vai tirando dúvidas depois. Tá? E aí, o mapa de processo, ele tem mais detalhes. Então, como o Jonathan está numa empresa do zero, eu dei a ideia de que ele faça um fluxograma primeiro, para depois eu explicar como é que faz o mapeamento, entendeu? Que uma puxa a outra. Aí a senhora vai mandar a data no WhatsApp, professora? Entrega? Vou. Eu vou olhar o cronograma de vocês e vou dar a data. Vou dar uma data um pouquinho em cima para vocês terem tempo de fazer. Fique tranquilo, porque é uma atividade um pouco mais detalhada, vai demorar um pouco mais para fazer. Tá bom? No meio, talvez eu mande alguns artigos para vocês lerem e faça um questionário pelo Google Forms. Tipo, se vocês estão entendendo a matéria ou não, aí vocês respondem. Talvez sexta-feira, em vez de a gente se reunir, eu vá pôr alguns textos para vocês, em PDF, para vocês lerem e responderem um questionário, tá? Prefiro a gente se reunir. Que bonitinho! Mas a gente pode se reunir também, tá? Mas eu acho que é legal que são outras ferramentas que outras pessoas podem estar participando também e a gente vai fixando o conceito. Tô devendo um quiz para vocês também, quero fazer um quiz que é bem rapidinho, eu faço um quizinho para ver se vocês entenderam. Vou fazer um quiz das 7 ferramentas de qualidade para vocês ver se vocês entenderam. Semana que vem eu posto para vocês respondem rapidinho, já sai o gráfico, já chega para mim. São ideias que eu estou tendo e colocando para ficar mais rico online. Vocês sabem que eu gosto de brincar, gosto de jogar, eu gosto de fazer dinâmica, gosto de ver vocês se mexendo. Online fica um pouquinho mais difícil, mas eu consigo fazer uns questionários, uns quiz, umas coisas assim, tá? E ter encontrado vocês hoje, para mim, ganhei o dia, assim, a semana. Vou passar um final de semana mais feliz. Gente, quem vê a Vitória... Quem tiver contato e amizade com a Vitória, manda um oi para ela, porque ela tá bem desanimadona, tá? Conversei com ela ontem, fiquei até bem preocupada com ela. Essa turma aqui, a que tá mais me preocupando é a Vitória. Eu falo com ela não me disse nada. Ela disse que passou uma semana sem querer sair do quarto, só pra você ter uma ideia. Nossa, ela não falou nada pra gente, né, Gabriel? E eu falei com ela ontem. Então, assim, se vocês têm contato, fala oi, pergunta como é que ela tá. Às vezes é isso. A Vitória, ela é muito abraço, é muito gente, é muito estar junto com gente. E não estar com pessoas, isso tá abalando bastante ela. E a família inteira dela tá parada, porque todo mundo faz transporte coletivo. Então, tá abalando bastante ela. Então, assim, quem tiver dá um oi. Pra mim, ela tinha voltando a trabalhar. Então, acho que ela voltou essa semana. Foi semana passada que ela estava meio down, tadinha. Então, assim, eu tô buscando todo mundo aí. Eu tô falando. Sei que a Rayane ficou internada um tempão, mas pelo jeito já tá em casa agora. Ela não conseguiu entrar, né? Não conseguiu. Mas depois eu falo com ela.
Fica tranquilo que depois eu falo com ela. Mas ela ficou internada um tempão. Então, tipo, as minhas ovelhinhas não fica ninguém para trás, não. Eu vou dando umas puxadinhas assim e vou trazendo vocês para mim. Esse é o meu jeito. Uns mais quietinhos. A Andressa conversou bastante comigo na última vez. Ficou eu, a Andressa e o Jonathan conversando. Foi. Uma outra reunião que a gente teve. E para mim é ótimo, porque eu também sou gente, que não é Vitória. Eu gosto de ver, falar, pegar, abraçar. Então, eu sinto bastante falta mesmo de contato físico e visual com vocês. Então, ter visto a carinha de vocês hoje. Na semana passada que eu conversei, a Andressa ficou com vergonha de ligar a câmera dela, não vi a carinha dela. Mas eu brinco que eu escovo o dente, passo batom, passo maquiagem para ver vocês, para não ficar muito feio. Não fico de pijama, mas eu não fico de pijama. Mesmo estando em casa o dia inteiro, eu acordo, troco de roupa, porque senão a gente fica doido aqui dentro, achando que, né, quem tá em casa, tipo, o Gabriel que tá ficando em casa, não faça não. Ô, Gabriel, eu vou mandar para você um infográfico que explica fazer vídeos de apresentação, porque as empresas estão fazendo entrevista por Skype e estão pedindo esses videozinhos. Aí a gente fez um infográfico para os alunos que estão buscando. Eu vou pôr até no grupo aí, quem quiser pegar, que dá algumas dicas de como gravar, na frente de quê, o que falar, não ter nada atrás, cuidado com pessoa pelada passando atrás, né, que está sendo vexame das lives, da vida, das gravações, são o seu cenário atrás. E aí essa dica de apresentação é legal, põe no grupo para vocês, não tem a ver com a minha matéria, mas as pessoas às vezes estão procurando emprego, você falou que está mandando bastante currículo, tem empresa que está pedindo um vídeo para mandar de apresentação. Daí tem umas dicas de como se apresentar, vou pôr no grupo para vocês também. Tá? Que é enriquecedor para vocês, quem está buscando. Bom, quantas ferramentas de qualidade a Ana não fez, mas se você tiver alguma dúvida também, Ana, sexta-feira, se você quiser, eu tiro com você. Você falou que vai tentar conversar com calma, né? O Jonathan, vocês chegaram a entregar, eu não vi. Vocês chegaram a mandar da matriz de impacto? Sim, professora, mandamos sim. Mandaram, perfeito. Eu vou olhar. Mandaram mesmo, eu vi. Mandaram mesmo. Professora, a senhora viu que eu fiz em 2 páginas? Vi. Eu não consegui fazer tudo em uma. Eu vi, vou dar mais uma olhada, qualquer coisa eu dou um retorno para vocês, né? Como fica mais fácil para fazer numa só. Mas eu vi que vocês mandaram sim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de ferramenta de qualidade, eu estou fechando ela, tirando no particular, estou validando. Agora a gente começa a falar de mapeamento para depois entrar em indicadores. Beleza? Eu acho que está dentro do curso, tá indo bem dentro do curso, nas possibilidades que a gente tem. Certo? Certinho. Mais alguma dúvida? Vocês não vão falar que está na hora do intervalo? Não, eu tô de intervalo faz tempo. Tá casado já pro café. Não sei como que a Ana não falou ainda. Tá na hora do café. Eu fui tomar café antes de começar e não... Eu nunca liguei para intervalo. Quem não gostei de tava de era a Ana Cláudia, lembra? Tava apavorada. Tem pessoal que tá de intervalo full time já, né? O Gabriel falou que acorda no intervalo, né, Gabriel? Já acorda no intervalo. Tá difícil. Eu não gosto de ficar em casa, eu tô que nem o Wagner, tô caçando coisa pra fazer já. Eu tô fazendo um carnê. Qualquer coisa, eu tô contratando um estagiário não remunerado, viu? Eu tô fazendo Kaizen aqui em casa, porque meu filho vai vir morar comigo de volta. Aí eu tô desocupando o quarto. Ele vai, porque com a pandemia estamos tendo que arrochar algumas despesas aí. Aí eu tô desocupando um quarto para ele. Aí já virei minha sala, já reformei uma mesa que era uma mesa de computador, virou um aparador para ficar perto do corredor, que agora tem que ter o álcool, as coisas, a hora que chega, você não sabe onde põe sapatos, as coisas. Então já coloquei um aparador aqui. Já estou desocupando. A semana eu vou pintar o quarto, a casa inteira. Eu vou aproveitar e pintar a casa inteira. Para né? De filho voltar para casa, nem tá gostando. Ainda vou ter mais 2 moradores novos, porque ele vai trazer 2 gatos. Aí, tô pondo sexta-feira, o cara vai vir instalar as telas na janela. Meu filho pagou para instalar, porque o gato, quarto andar, morre lá embaixo, né? Aí eu vou ter 2 netinhos a partir de semana. Meu filho e meus 2 gatos.
Aí tô fazendo Kaizen em casa, tô reformando móvel, mudando móvel de lugar, e mede pra cá, encaixa pra lá, encaixa aqui não vai passar, aqui não vai caber. Vai caber que eu tenho que manter o quarto da minha filha, porque ela tem 6 meses, e meu filho vem pra cá. É igual, eu aqui em casa, eu que saio pra fazer a maioria das coisas, porque eu moro com a minha avó, então Isso mesmo, tem que aí eu ajudar saio os pra fazer as avós. coisas. E é só de máscara. Isso. Mesmo porque a partir de amanhã vocês sabem que é uso obrigatório. Quem não sair vai levar multa. Vocês estão sabendo disso, né, gente? Aham. Agora tem que Aham. convencer os teimosos aqui. A partir de amanhã não pode sair mais na rua sem máscara. É um decreto estadual. Então, por enquanto vai ser disciplinar, mas eu vi de multa de até R$900. É muita coisa Nossa. na crise que está hoje, né? De quanto? A Ana que tem funcionários, né, Ana? Mais ainda, né? Porque a empresa eu dei álcool gel. Nossa, eu comprei um álcool gel lá no Spani. Ai, falando em Spani, eu achei álcool líquido 70% no Spani. Achei ótimo, porque é difícil achar álcool líquido. É porque 70%. liberaram, né, pra eles venderem, porque antigamente era proibido. Eu achei que tava. Tem cheiro de. Qual que era o nome, Jorge? Do cheiro de. Tava. Pinga. Imagina, você passa no cliente para entrar, o cliente está achando que a gente tomou agora, ó. É porque foi feito de alguma empresa que doou, que era bebida e agora ficou álcool. Tem Mas muito é fedorento pra caramba. Misericórdia. O líquido eu gostei. Botei no spray e agora eu sou a louca do spray, né? Vira e mexe, eu jogo álcool na casa inteira. Como eu tenho cachorro, né? E eu tinha comprado uma semana antes 2 coisas de álcool gel no Sam's Club, então eu tinha lá. Mas a William foi também, comprou daqueles pequenininhos para levar dentro da bolsa.